Dia! Que delícia de segunda-feira! Fixando aqui um comentário para quem cair aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos convidando o pessoal, segundona começando. Muita coisa boa para acontecer. E agora, em dias de segunda-feira, nós vamos ter a live Pergunta para Lari. A gente abre uma caixinha durante a semana, ou vocês podem, de acordo com o tempo, a gente vai respondendo aqui também, ali naquele balãozinho de interrogação. Bom dia, Suculentas da Mônica, seja bem-vindo. Nath, Sandra, Ivete, sejam muito bem-vindas. Alê. De onde vocês são, pessoal? A Lê é daqui da minha cidade. Eu separei para a gente começar a primeira live de segunda-feira desse ano de 2020, aí nas perguntas. Duas perguntas que vocês me mandaram na caixinha, numa última das caixinhas aí que eu fiz. Uma delas perguntando a respeito de cultivo de frutíferas em vasos, tá? Então eu vou dar dicas gerais, dicas para que você consiga, mesmo em vasos, você tenha produção dessas plantas. Você consiga com que ela consumir aí. Aqui, ó, no fundo eu tenho um pezinho de amora, depois de jabuticaba, Paraupeba, Minas Gerais. Que legal! E uma outra questão foi de uma pessoa que precisa fazer opções na escolha de adubos, tá? Para ser comprado, precisa comprar, ela trabalha com isso. E ela me fez uma pergunta a respeito de adubos foliares, aí ela falou sobre adubos sólidos, adubos granulados, deu uma misturada e nós vamos deixar isso claro, tá? Quais são as diferenças dos adubos, como é que a gente vai fazer para escolher da melhor forma. E, inclusive tem um vídeo completaço sobre adubos que vai sair essa semana, já tá gravado, tá? Vamos lá, então, se você conhece alguém que pode se beneficiar desses dois assuntos, clica no aviãozinho. Lise, fica aqui que tem uma pergunta que é sua, tá? A Joralice, do Rio, clica nesse aviãozinho aqui embaixo e manda para alguém que possa se beneficiar também disso, tá? A informação, o conhecimento, ele é um fluxo, né? Assim como muitas coisas na vida. Se a gente retém, a gente não consegue abundância, não. Então, se tem alguém que você conhece, que gosta de plantas ou que trabalha com plantas e que precisa avançar, precisa crescer nos conhecimentos para ter diferenciais no mercado, clica no aviãozinho, vai lá, coloca o nome dessa pessoa. Tiago, jardineiro, Robson, bem-vindos, bem-vindos. Vamos então para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi da Lise, que está aí a respeito de adubos. E nós vamos fazer algumas diferenciações a respeito da pergunta que ela mandou lá na caixinha, tá? A Lise falou o seguinte: quando eu vou comprar um adubo, e se tiver alguma coisa diferente aí, coloca aí, tá, Lise? Quando eu vou comprar um adubo, como é que eu faço? Qual é o melhor adubo? Eu compro adubo foliar ou eu compro um adubo granulado, um adubo sólido, era alguma coisa nesse tipo, né? Quando a gente vai comprar, primeiro a gente precisa identificar o problema que a nossa planta tem, ou talvez ela nem tenha um problema específico. Talvez, se ela está bem, ela só precisa de uma manutenção. O que são os adubos? Os adubos são os alimentos das plantas. Assim como eu e você, a gente come, a gente toma café da manhã, almoça, janta e tal, para se manter forte, as plantas precisam também ser adubadas para se manterem nutridas, bem vigorosas, fazendo as suas funções. Quais são as funções delas? Crescer, brotar, enraizar, produzir, florescer, tá? Plantas que não são nutridas, plantas que têm uma deficiência alimentar, elas vão expressar problemas. Então, se a gente tem plantas bonitas, tá legal, ó lá no fundo, aquilo ali é um pezinho de amora, tá brotando, tá crescendo, é em um vaso, tá, pessoal? E produz bastante. Se tá crescendo, tá brotando, tá legal, ela não tá manchada, ela não tá atrofiando, tá tudo certo com ela, o que eu preciso é oferecer adubos para que ela se mantenha nesse bom estado.
E essa é a melhor das condições. Se manter legal, se manter bem. Agora, existem plantas que elas vão ficando largadas, vão ficando abandonadas. Por exemplo, talvez quem aqui é jardineiro, quem trabalha com plantas, talvez chegue na casa de alguns clientes e o cliente fala assim: ô meu filho, esse vaso aqui, ó, eu plantei quando eu casei, faz 32 anos, nunca mexi nele. Queria que você fizesse alguma coisa porque não deu mais flor, não tá mais bonito, era tão bonito antigamente. A planta só tá lá de extremamente resistente que ela é e porque existe uma vida acontecendo ali dentro daquele solo. Porque se não fosse isso, ela teria morrido de desnutrição, de deficiência nutricional. Então, plantas desse tipo, que não precisam de uma manutenção, elas precisam de um socorro, elas já estão expressando problemas. Elas estão manchadas, estão amareladas, não produzem flores, não brotam mais. Plantas que estão mal nutridas, elas acabam sendo mais atacadas por pragas, por doenças, tá? Porque elas estão fracas. Quando você não come, quando você não se alimenta direito, quando você está numa vida muito corrida, por exemplo, você não consegue sentar e fazer refeições equilibradas, a sua resistência pode cair, você começa a ficar doente. Tá? Com as plantas é a mesma coisa. E para muitas coisas que acontecem com a gente, a mesma coisa acontece para todos os outros seres vivos, tá? Para os animais e para as plantas também. Então use sempre o raciocínio daquilo que você conhece, aplicando para as plantas, porque de alguma forma aquilo vai funcionar bem parecido. Então tá, a Liz falou: Larissa, que adubo é que eu vou comprar aí para as minhas plantas? Considerando que a gente tem dois tipos de planta, uma que precisa só de uma manutenção, ela tá bem, e a outra que precisa de um socorro rápido, você vai fazer a escolha de acordo com aquilo que ela tá precisando, de acordo com aquilo que ela tá pedindo para você. Se você precisa ajudar rápido essa planta, se você precisa que ela, assim, de hoje para amanhã, se possível, ela deu uma resposta porque ela está muito enfraquecida, você vai fazer a opção por adubos que ela vai conseguir absorver rápido. Sabia que existe isso? Existem adubos que as plantas absorvem ele inteirinho, muito rápido, e outros que são absorvidos mais lentamente. E qual é a diferença disso? Como é que você vai usar? Como é que você vai fazer a escolha para cada caso? Quando a planta está gritando, pedindo socorro, me ajuda, eu estou fraca aqui, ninguém me vê, ninguém me enxerga, você precisa ajudar ela rápido. Agora, se uma planta está bem, está legal, está resistente, você vai colocar um adubo que vai ser liberado aos poucos e aos poucos ela vai consumindo esse adubo para só se manter, tá? Devagarzinho ela vai comendo para se manter bem. Aí chega na pergunta que ela fez. Porque são tantos adubos e tantas fórmulas e tantos jeitos de aplicar que causa normalmente uma confusão. A Lise falou sobre adubos foliares. O que são os adubos foliares? Adubos foliares, como o próprio nome já diz, né, de folha, eles são aplicados na parte aérea. A parte aérea é a parte de cima, aquela que fica no ar, a parte verde, onde tem as folhas das plantas. Esses adubos, eles são pulverizados, dissolve-se na água, tá? Ou eles vêm líquido já pronto para uso, você compra um galão e aplica, ou você mesmo fez esse tipo de adubo em casa, e você pulveriza, aplica, rega a sua planta de uma forma líquida. O líquido é o menor tamanho que os nutrientes estão. Ou seja, a gente fala que é um tamanho molecular, é um adubo mineral. Já está tão pequenininho ali, os nutrientes para as plantas, que elas entrou em contato com elas, ela já tem condição de absorver e começar a fazer o uso dentro delas. Os adubos foliares, eles são aplicados nas folhas. Existem os adubos radiculares, que a gente aplica no solo, a gente mistura no solo. Alguns adubos foliares, eles podem tanto ser aplicados nas folhas, quanto regado no solo, como se a gente fosse molhar a planta normalmente, tá? Molha bem, até escorrer o fundo do vaso, e aí as raízes alcançam esse adubo, absorvem e começam a fazer uso. Em torno de 15 dias, alguns dos adubos já têm um ótimo efeito, um ótimo resultado. Esses são adubos foliares, que foi uma das perguntas. Então, esses são para plantas que estão precisando urgente, rápido, me ajuda, precisam ser nutridas.
Agora, você vai fazer a escolha por outro tipo de adubo, um adubo sólido, que existem muitos também no mercado, como os granulados, que são aquelas bolinhas que a gente compra. Existem as pastilhas, que são parecidos com comprimidos de remédio, que a gente coloca em cima dos vasos ou distribui no jardim em alguns canteiros. Só que esses, eles são só entregues para a planta só consegue absorver à medida que a água vai caindo, vai dissolvendo, vai derretendo esses adubos sólidos, e aí junto com a água esses nutrientes entram na planta. E ele fica ali por um tempo, sendo dissolvido lentamente. Esses para plantas que estão bem, para plantas que estão nutridas, tá legal, tá brotando, tá crescendo, tá? Então você vai escolher de acordo com o que ela tá te pedindo. Existem outros adubos, existem adubos em pós, por exemplo, farinha, que a gente pode espalhar nos canteiros, que a gente pode colocar na superfície do vaso, só que vale aqui uma atenção bem especial, tá? Você tem lá um vasão de samambaia, por exemplo. Samambaia, imagina uma samambaia comigo, não tem nenhuma aqui próximo para mostrar. Mas samambaia é samambaia, todo mundo conhece samambaia. Imagina um chachinho de samambaia com uma folhagem enorme, grande, super cheia. E ela tá bonita, você só precisa manter ela naquele estado. Não deixa ela cair na qualidade, começar a ficar amarela, começar a ficar manchada, tá? Você pode manter ela sempre bem. A única coisa que você vai precisar aliar a nutrição é a limpeza, é a poda, para que ela tenha espaço para sempre rebrotar. Mas um vaso de samambaia, por exemplo, que é extremamente cheia em folhagem, se você coloca esses adubos sólidos que vão sendo derretidos conforme a água vai caindo, esses de liberação lenta, que são só para manutenção da sua planta, eles são muito concentrados. Muito, muito, muito concentrado. O que acontece com você quando você come alguma coisa em excesso? Excesso mesmo que eu digo, tá? Muito, come demais. O que acontece com você? Coloca aí pra mim nos comentários. Foi numa churrascaria, por exemplo, ô delícia, adoro um churrasco. Então vou sentar lá naquela churrascaria e eu vou comer até. Aí você começa a abrir o botão da calça, porque a barriga já não tá cabendo mais dentro da roupa que você foi. A hora de levantar tem que disfarçar para ninguém ver que você tá curvado para frente. O que acontece com você se você come isso demais? Mesmo que seja um churrasco bem gostoso. Coloca aí para mim nos comentários. Porque com as plantas, assim como eu disse no comecinho, o raciocínio é sempre o mesmo. Você vai começar a passar mal. Isso. Você não vai se sentir bem. Não vai ser bom para você. Você vai ter uma congestão, tá? De tanto que você comeu. E com as plantas, isso também vai acontecer. Só que o que ela vai passar não é uma congestão. Ela vai se intoxicar. E a gente fala normalmente que a planta queimou. A planta está queimada. Na verdade, ela perde água, e isso eu explico de uma forma mais detalhada em um outro momento. Mas ela fica com o aspecto de que secou mesmo, e a gente fala que ela queimou, mas é de excesso de adubo, é muito adubo. Esses adubos altamente concentrados e de liberação lenta, não se pode colocar químicos, né, esses industriais, a gente não pode colocar eles em contato direto com as estruturas das plantas. A gente não coloca eles encostados nas folhas, no caule, nos galhos, porque a planta vai queimar. Então a forma de aplicação é diferente dos adubos foliares, esses líquidos que eu falei agora há pouco, que a gente pode sim regar a nossa planta, pulverizar, borrifar nas folhas e a planta absorve e fica muito bem. Uma coisa em relação a esses adubos que a gente pulveriza, borrifa, né, a parte de cima, é que algumas espécies, dependendo do tipo do adubo que você vai usar, o adubo ele pode dar algumas manchinhas na folha, mas não manchas de queimadura, manchas amareladas, não. Manchas como se fosse uma gota de água, a gota de água no box do banheiro. Começa a cair água e seca, cai, seca lá, cai, seca, e aí ficam várias manchinhas no box. Nas plantas, alguns adubos causam isso também, tá? No caso, quem aqui é produtor de plantas ornamentais, quem aqui trabalha com o jardim, tome cuidado antes de fazer a aplicação sem conhecer o adubo.
Porque quando a pessoa compra a sua planta, aquela que você produz, ou quando você oferece, você é prestador de serviços e você oferece esse tipo de serviço para o seu cliente, o que a gente espera de plantas ornamentais é a estética também, é a beleza. Ela tem que estar linda, ela tem que estar ali serosa, brilhante. E a gente aplicando produtos que deixam mancha nas folhas, vai ser ruim, tá? Algumas pessoas não se importam com isso, outras se importam e é bom você considerar antes de fazer o uso, ok? Lise, acho que a sua pergunta está respondida, mas também tem um vídeo completaço sobre adubos, tá? Onde eu mostro várias diferenças e ele vai pro ar essa semana, tá bom? Então depois, se esse assunto interessa, olha lá que você vai ter um pouco mais de profundidade, tá bom? Caso alguém aqui da live queira fazer alguma pergunta, coloca ali naquele balãozinho lá embaixo no pontinho de interrogação, que aí assim eu não perco a pergunta, tá? Vamos para a segunda questão que vocês me colocaram lá na caixinha, que era a respeito de como aprender a cuidar de frutíferas. Ó, Meu Mundo Plantar e Cálcio geralmente faz isso, principalmente nas suculentas. Exato, cálcio, alguns produtos, gente, alguns defensivos também, tá? Cal da bordaleza, silício, deixa tudo manchadinho. E no caso aqui que Meu Mundo Plantar e o perfil como que é o seu nome? Esqueci, a gente já conversou, mas eu esqueci. No caso de alguns defensivos, fica manchado. E ele disse ali de suculentas. E suculenta, como é que você vai limpar uma folha de suculenta? Fala pra mim. Você conseguir, coloca aí pra nós, porque não dá não. Não tem como passar paninho, não tem como limpar com olhinho de ninho, não tem como, tá? Então, toma bastante cuidado se não conhecer ainda o adubo. Tem um Caio aí, tem um adubo de tecnologia muito bom, um adubo que eu uso, um adubo mineral, dos poucos adubos minerais artificiais que eu uso, esses produzidos aí, porque eu prefiro adubos naturais, e isso deixo para um outro momento falar. Tem um adubo de uma tecnologia muito boa, se chama Peters, tá? É um adubo importado, ele não é produzido no Brasil, ele é caro, só que ele dá um excelente resultado. É daqueles que a gente chega nos clientes, explica, a gente vai embora uma semana depois, ele fala assim, nossa, como fulano tem mão boa para planta, mas não é a mão, é o adubo que era muito bom, né? Os cuidados, o conhecimento que você tinha e ofereceu os adubos, os nutrientes que a sua planta estava precisando. Vamos lá então, como cuidar de frutíferas. Pessoal, cada planta, cada espécie tem necessidades diferentes. Cada planta precisa de um cuidado diferente. Eu não sou igual você. Você não é igual, se tiver alguém aqui que tem um irmão gêmeo, você não é igual ao seu irmão gêmeo, que tem a mesma cara, nasceu na mesma casa e foi criado pelas mesmas pessoas. Não são iguais. Ah, bem colocado aqui. Jardim Lírio do Campo. A qualidade da água também influencia, mas mancha as folhas. É porque a água tem cloro, a água tem substâncias, e assim como ela mancha, é o vidro do carro quando chove, o box, né, do banheiro quando chove, ela também vai manchar as folhas, tá? Assim como as pessoas todas são diferentes, as espécies também são diferentes uma da outra. Como são diferentes, não tem como eu cuidar exatamente de um pé de lixia, como eu cuido de um pé de amora, um pé de abuticaba, uma bananeira é diferente, as necessidades são diferentes. Então, o que eu vou falar agora são cuidados gerais que se aplicam à grande maioria das plantas frutíferas, tá? As frutíferas aqui da minha região, região oeste do estado de São Paulo, a gente precisa, em geral, de plantas. Eu acredito que na maioria... Sil, a dona dos bolos e dos pães deliciosos que eu como dia de domingo. Fico feliz, é minha vizinha, gente. Plantas frutíferas, em geral, tá? Em geral, não tem como eu detalhar cada uma das espécies aqui, mas em geral o que elas gostam, o que elas precisam? Elas precisam de uma boa claridade do sol, tá? Precisa bater sol nas plantas frutíferas.
Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Um exemplo para que depois alguém que se perder aí no meio do assunto não cause a menor confusão possível. Eu vou pegar aqui, ó, um pezinho de jabuticaba como um exemplo. Tem uma aqui, ó, tá? E a Sil tem também lá, então já se aplica. O que a gente tem para pés de jabuticaba, por exemplo? Toda planta, seja ela de sol pleno, meia sombra ou sombra, ela precisa da luz do sol porque o sol é fonte de energia, ela precisa dela para produzir energia, para fazer as suas funções, para crescer, para brotar, para florescer, para frutificar, para enraizar. Então, plantas de sol pleno são aquelas que a gente considera que precisam de no mínimo 6 horas de sol direto, sol batendo em cima dessa planta. Larissa, não tenho espaço na minha casa que bate 6 horas de sol, vai bater umas 3 horas de sol, 4, às vezes dependendo da estação do ano a posição do sol muda, e isso muda, eu não tenho como ficar arrastando essas plantas, ou elas estão plantadas direto no chão, não tem como tirar para colocar em outro lugar, é isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu vou oferecer. Ok, se você tem aí uma condição de meia sombra, para a sua planta, é importante que no restante do dia bata bastante claridade natural, porque o sol é essa fonte de energia. Primeiro ponto, tá? A claridade. Observe quanto de sol a sua planta está absorvendo. Segundo ponto, plantas frutíferas precisam de muitos nutrientes para produzirem, precisam comer bastante, elas estão produzindo. Plantas que produzem, elas absorvem muito do solo, exigem muito da nutrição para conseguir fazer flor, para conseguir fazer fruto, para conseguir fazer sempre a sua renovação. Elas precisam sempre de folhas novas, precisam enraizar. Quanto maior as raízes de plantas frutíferas, mais água e nutriente elas conseguem absorver para dar o suporte para a produção. Então observe de quanto em quanto tempo a sua planta tem sido adubada. Antes ainda da adubação, existe uma coisa bem importante que, se você vai fazer ainda a opção por plantar plantas ornamentais, é ótimo observar isso antes. Se você já plantou, já vai partir para adubação porque já está plantada. Mas a condição de solo é fundamental para o sucesso das plantas. Plantas frutíferas em terra vegetal são um sucesso. Por quê? As terras vegetais, elas têm uma boa quantidade de matéria orgânica que vai se transformar nos nutrientes da planta, e ela tem ali uma constituição tão boa que tem uma boa capacidade de reter os nutrientes. Você sabia que quando a gente aduba, nem tudo a planta absorve rápido, como a gente viu no comecinho da live. Alguns nutrientes eles ficam ali ligados aos grãozinhos do solo, aos grãozinhos da terra que você está usando. Só que, dependendo da condição, das características do seu solo, se ele for muito arenoso, por exemplo, se tiver muita areia lá, a areia tem uma baixa capacidade de reter esses nutrientes. Então a gente aduba, mas a primeira água um pouco mais forte que cair, seja da chuva, seja de uma rega mais intensa que foi feita, a água vai lavar esses nutrientes, porque eles não conseguem ficar grudados, tá? Um outro ponto, se você fez uma opção por uma terra vegetal, que ela seja também de qualidade. Existem no mercado várias pessoas, várias fábricas, grandes, pequenas, que produzem terra vegetal. Só que sempre que você for fazer a escolha alguma que te passe um pouco mais de segurança. Eu já fiz, logo no comecinho do meu trabalho com paisagismo e jardinagem, eu fiz um jardim, bem no começo, acho que foi o segundo jardim talvez. E eu fiz um jardim com uma terra vegetal que eu conhecia e até aquele momento ela era boa, com um preço muito legal, ou seja, barata, né? Bem barata. Só que poucos dias depois de todo o jardim instalado, a cliente me ligou e falou, nem tinha dado 30 dias ainda que a gente voltaria para fazer manutenção. A cliente ligou e falou, Larissa, essas plantas não estão legais não, vem aqui dar uma olhada. A hora que eu fui ver, estava tudo empraguejado. A terra vegetal ela precisa ser de qualidade, porque se ela não passou por todo o processo de compostagem durante a fabricação, ela ainda está nesse processo, vai ali nas raízes das plantas quando você usa, ainda tem uma ação muito intensa de
de fungos, de bactérias que estão decompondo aquela matéria orgânica. Logo, eles agindo ali, a gente tem um aquecimento desse solo, a gente tem esses micro-organismos liberando gases, liberando excretas, e isso vai se tornar tóxico, vai ser estressante para as plantas, pode danificar ali, logo as raízes, começa a ter problema nas raízes das plantas. Tendo problema nessas raízes, a planta já começa a ter dificuldade de absorver água, absorver nutriente, tá? Então, toda a parte de cima dela vai começar a ficar fragilizada. Plantas fragilizadas são muito atacadas por pragas, por doenças. Isso é muito, muito ruim. Além do que, quando a gente compra terra vegetal pronta, que alguém fez, as chances Pode. Já vou falar sua pergunta aí, Sil. As chances de a matéria orgânica, uma parte daquela terra, ser de poda de planta, né, que as pessoas vão colocando lá, vai fazer essa compostagem e se torna um bom material. Só que se não passou por todo o processo, não foi criterioso, não foi bem feito, esses restos de poda, eles podem estar com pragas, eles podem estar doentes e isso vai junto. Tá? Vai junto na terra que você comprou e a sua planta também vai ser atacada por pragas e por doenças também. Uma outra coisa aqui que a Silvana colocou, se pode acontecer de uma planta vir com alguma doença, pode acontecer de ir com doença, pode acontecer de ir com praga e ela pode muitas vezes, inclusive, não estar expressando ainda, não tem como as pessoas verem, quem vendeu para você talvez não veja, talvez você comprou e não viu também, porque existe uma fase, principalmente em caso de doença, que é uma fase a gente chama de latência, é uma fase em que o problema está lá, mas ele ainda não pode ser visto. Ele vai ser visto, ele vai começar a se multiplicar depois de um tempo, ou depois que alguma condição no ambiente fica ruim para a planta e ela fica mais frágil, não tem como combater aquela doença e ela começa a se expressar. Isso pode sim acontecer, tá? Outro ponto, nós falamos aqui alguns pontos, terra vegetal, adubação, claridade. Um outro ponto é a rega, tá? Para plantas frutíferas, é muito importante que essas plantas elas não tenham falta de água. Um exemplo, coqueiro anão, pé de coco, tá? Alguns são produzidos em vasos, e produzem, tá? Produzem numa quantidade menor, porque a planta não tem condições de raiz, não tem condições de uma estrutura tão grande não tem uma condição de manter uma estrutura tão grande, só que vai dar imagina comigo, um coqueiro dentro de um vaso. Imagina o maior vaso que você puder imaginar, um vasão de cimento bem grandão. O que vai acontecer? É uma planta, como a gente viu agora há pouco, muito exigente em nutriente. Ela precisa comer muito para produzir. Então, a adubação tem que ser regular naquela planta. E regular como que é uma adubação regular, Larissa? Se você comprou um adubo pronto, tá lá escrito na embalagem de quanto em quanto tempo e qual a dose que você vai aplicar. Quantos gramas você vai aplicar, ou quantas colheres você vai aplicar, e de quanto, se falar de 15 em 15 dias, você vai aplicar a cada 15 dias, e você vai aplicar de uma forma que aquele adubo, ele chegue em todo o solo, tá? E não deixe para aplicar a cada 30, plantas frutíferas precisam desse cuidado. Esse coqueiro, num vasão muito grande, um vaso de cimento, eu vou dar um exemplo daquilo que eu já fiz, tá? Daquilo que eu já vi. Quando a gente está produzindo em vaso, junto com os nutrientes, a água acaba sendo o veículo e ela é muito importante para que as plantas funcionem bem ali no seu interior, tá? Para que tudo aconteça ali dentro dela. Então as plantas precisam de muita água. Plantas ornamentais, plantas frutíferas em especial, precisam de muita água. Esses coqueiros, eu já peguei uma condição de um coqueiro que precisava de 70 litros de água por dia para produzir. Esses 70 litros de água, ele era dividido em dois períodos do dia, tá? Comecinho da manhã e finalzinho da tarde. E secava, gente.
ele seca. Em época em que a planta ela entra na fase de produção, o solo seca, não vai ser mantido úmido. 35 litros de água de manhã em um vaso, você pensa que é muita coisa, né? Mas a planta está absorvendo, e para conseguir fazer, principalmente a parte de enchimento de frutos, estou falando de coqueiro, mas isso serve para qualquer fruto, tá? Para amora, para laranja, para qualquer coisa. É muita água que ela precisa. E aí a gente não dá atenção a isso e a planta não consegue produzir. Às vezes ela tá bem nutrida, tá numa boa condição. Você olha para ela, tá saudável, só que não produz, porque tá faltando água, tá? Só que lembre-se sempre que excessos nunca são bons. Então, não é para manter encharcado. Você coloca a mão na terra, sentiu que tá seco, você vai molhar. Se tá molhado ali a parte de cima, você não vai molhar mais. Porque aí se você tem ali um excesso de umidade, você começa a apodrecer as raízes da planta. Mas esses 70 litros que eu comentei ali, não vão ser aplicados para todas, tá? Para o caso do coqueiro, naquele tamanho de vaso, na condição que estava, era o que funcionava muito bem. Então, coloca a mão e sente, seca. 35 litros de água em alguns casos, seca. Sil aqui, a pitanga não vai, as folhas estão murchas, estou desistindo já. Pode ser ataque de pragas, pode ser ataque de doenças. Depois eu dou uma passadinha lá para ver. Pergunta da Lídia. Você indica plantar com qualquer terra, mistura algo no plantio? Eu respondi a respeito de plantar com a terra, tá? Terras, Lídia, vamos dar uma aprofundada nessa sua pergunta, que ela é bem importante. Terras para plantas frutíferas, terras vegetais, são as melhores, tá? Você pode fazer a sua terra vegetal. Desde que ela tenha uma boa quantidade de matéria orgânica, você pode montar isso. Só que, se você comprar uma terra vegetal pronta para o plantio, você não precisa misturar nada, porque essa terra ela já vem com uma boa quantidade de matéria orgânica, que vai ser o nutriente, as partículas, a quantidade de ar lá dentro vai estar muito legal, ela vai estar bem equilibrada. Se plantou em terra vegetal, não precisa colocar mais nada, tá? Agora, se você for fazer esse composto, se for misturar, aí tem que ter alguns critérios especiais, tá? E a gente pode fazer um vídeo depois a respeito disso, de como fazer a sua terra vegetal, tá bom? Esse acho que é um tema bem legal. Só que a única coisa, pessoal, que não mistura-se em terra vegetal para plantio, são esses adubos que eu falei lá no comecinho da live, adubos sólidos, altamente concentrados. Por quê? Assim que as raízes entrarem em contato com eles, as raízes vão começar a queimar. E aí você vai ter um problema de baixo para cima na planta como um todo. E depois, para tirar isso, vai dar bastante trabalho, a planta pode sentir, você pode perder ela. Meu Mundo Plantar. Lari, o Caio. Lari, o que você acha da adubação laminar? Nos meus vasos maiores eu faço. Bato restos de cascas de frutas e legumes e coloco abaixo do mulching. Caio, eu não gosto de aplicar adubos dessa forma. Eu sei que muita gente faz de bater, pessoal. O que ele está falando aqui? Ele faz a aplicação, e isso provavelmente é para horta, né, Caio? Você está falando, porque a mulching, pessoal, é um plástico, parecendo uma lona mesmo, com alguns furinhos que a gente coloca no solo e coloca as mudinhas nos furinhos. Tá? E o mulching, algumas pessoas chamam, ajuda no controle de plantas daninhas, retém uma maior umidade no solo, facilita muito o cultivo. Só que esse tipo de adubo eu não gosto de fazer, porque eu considero que ele se torna uma matéria orgânica que ainda não passou pelo processo de decomposição. Quando a gente faz, pessoal, o adubo assim, algumas coisas que a gente usa na cozinha, a gente usa em casa, né? Casca de batata, de banana, casca de frutas, de ovos, coisas assim. A gente bate no liquidificador com água, vira uma papinha. Esse produto é muito rico em nutrientes mesmo, muito rico. Só que ele ainda não passou pela ação de fungos e bactérias, decompositores. Tá? Esses micro-organismos ainda não agiram ali, ele está fresco. E esse processo, quando a gente coloca na planta, embora a gente tenha diminuído o tamanho, imagina uma casca de banana inteira. A planta não consegue consumir, ela precisa, num processo natural, apodrecer, né? Que é a ação de micro-organismos acontecendo, vai desidratando, perdendo água, vai diminuindo de tamanho, até ficar tão pequenininho que aí sim a planta vai absorver.
Quando a gente bate, a gente faz essa papinha para colocar nas plantas, ela ainda vai passar pela ação de fungos e bactérias. E a ação deles aumenta a temperatura, eles liberam gases, né? E algumas excretas que podem não ser boas para as plantas. Então, eu não faço uso nas plantas ornamentais. No caso das hortas, eu confesso que não é uma área de atuação minha no momento. Embora eu goste muito, eu não faço. Então, eu não sei se existe um resultado diferente, tá? Mas para as plantas ornamentais, eu prefiro fazer através de composteiras, né, composteiras domésticas, eu prefiro fazer de outras formas. Assim eu acho um pouco mais seguro, tá? Mas se você observa bons resultados aí nas hortas, conta pra gente, isso é legal, tá? Porque o funcionamento vai ser diferente. Fico também um pouco receosa, no caso do mulching, você tem ali uma proteção, né, proteção física. Só que se a gente vai espalhar em canteiros de plantas ornamentais, em cima dos vasos, por exemplo, não sei como é em relação à atração de moscas, tá? Conta pra gente, Caio, isso é muito, muito legal, bem importante. Aqui é Lídia, floreira. Bocashi pode misturar, tá? Que legal, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Essa semana nós vamos ter uma live sobre bonsais, tá bom? Com o Diogo. E eu espero muito ver vocês lá também. Essa semana eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas para separar alguns temas. Mas em dias de segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter essa live, tá bom? Pergunta e a gente vai batendo um papo. Ah, ó, legal, Caio. Antes de fechar aqui. Para as ornamentais, principalmente para dentro de casa, eu não faço o papinho de liquidificador para evitar moscas, eu coloco uma camada grossa de palha protetora. Isso, porque vai atraindo, né, no processo, é um processo natural, é um processo que precisa acontecer na natureza, pessoal. Só que quando a gente está tratando jardins, plantas ornamentais, dentro das casas, a gente não quer atrair algumas coisas. A natureza tem um funcionamento perfeito, a natureza tem um funcionamento completo em que não precisa da nossa intervenção. A gente não precisa entrar numa floresta para adubar, a gente não precisa chegar lá. Ela funciona sozinha perfeitamente, em equilíbrio. Só que a gente não está vivendo nessa condição, né? Não tem nenhum Tarzan, nenhuma Jane aqui. Então, a gente gosta de plantas, a gente quer o contato, a gente quer a conexão que a gente tem com a natureza. Isso faz muito bem pra gente, faz muito bem para quem trabalha com planta. Essa eu acredito que seja a maior missão, né? Entregar esse tipo de coisa, entregar essa conexão para os clientes, né? Só que aí a gente não quer atrair, então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Larissa, antes da sua consultoria eu havia colocado adubo pronto, umas bolinhas, na época onde comprei falaram que era próprio futivo. Acho que exagerei, será? Essas bolinhas são os adubos granulados, Sil. E os adubos granulados, como são muito, muito concentrados, eles têm que ser sempre aplicados bem longe do caule. Na superfície do solo não pode misturar na terra, tá? Pelo motivo que eu acabei de dizer. E muita água depois. E tem que ser sempre na quantidade que o fabricante está avisando para nós. Aí qual que é o problema disso? O problema disso é que às vezes algumas casas agrícolas, cooperativa e tal, vende a quilo. A gente vai lá e compra o quilo. E aí vem num saquinho transparente. A gente não tem mais o rótulo da embalagem. E talvez o vendedor não saiba mais a dose. Aí ele vai explicar pra gente, não sabe explicar direito. Se tiver alguma dúvida em relação à quantidade, dá uma pesquisada, mas aplica sempre para menos, nunca para mais. Achando que, né, às vezes, não tô com dó do adubo, eu quero a minha planta linda, eu não tenho. Gente, excesso de amor mata. Mata mesmo. Então, pode ser sim. Lídia, Lari, eu me formei em paisagismo também, porém, eu segmentei meu serviço a terrários e mini jardins e tem uma coisa que me deixa conturbada, a internet tem muita informação e como saber mesmo que é real. Lídia, depois você pode me mandar um direct? Quero falar com você. Tem muita informação na internet, tem muita informação errada na internet, não estou dizendo que as minhas informações são as melhores, tá? Mas existe muita informação totalmente diferente uma da outra. Você vai ter que escolher as pessoas que você acompanha,
tá? Porque, gente, tem muita coisa completamente diferente. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no perfil, eu dediquei já mais de 10 anos a estudo e prática, tá? De paisagismo e jardinagem, sou engenheira agrônoma, mestre em agroecologia, especialista em paisagismo e jardinagem, sou professora, trabalho em campo com projetos de execução de jardins, manutenção, execução dos nossos projetos, enfim, e a gente vai aprendendo quando a gente está começando, também com as experiências dos outros colegas. Isso é um atalho, né? Só que tem que tomar bastante cuidado, porque tem colegas que talvez pegam a informação sem ter aplicação, né? Pegam a informação de uma outra pessoa, ou o que acontece também, igual eu tenho aluna no Pará, a Gil é do Pará, o Arildo é do Espírito Santo, tem alunos em Minas. As condições ambientais são muito diferentes. Eu estou no interior de São Paulo. Aqui é muito diferente da condição da Gil que está lá no Pará. E por ser bem diferente, o que se aplica aqui nem sempre vai ter o sucesso ou um efeito bom. Talvez tenha um efeito contrário numa outra condição, porque temperatura é diferente, ventilação, umidade, as plantas têm uma outra condição de resistência, tá? Então, isso também pode causar essa variação. Se sempre considere, inclusive, pessoal, quando a gente fala sobre plantas de sol, sombra e meia sombra. Isso muda muito, sabia? De região para outra. O sul do Brasil tem uma condição muito diferente do norte. Então, plantas de sol, para uma condição de temperatura mais alta e mais umidade, outra mais... Enfim, muda, tá? O comportamento das plantas muda. Ó... Última aqui para a gente fechar da Sil, o que acontece? Talvez ela tenha concentrado demais a adubação nas plantas, tá? Na aplicação. O que a gente faz quando a gente adubou demais, concentrou demais? A gente coloca água na intenção, se não der para tirar ali, não tá por cima, a gente coloca água para dissolver esse adubo. Excesso de água não é bom, só que a alternativa que você tem, se tá vendo que a planta tá ruim demais e tá parecendo que ela vai morrer, você vai molhando, 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 na ideia de dissolver esse adubo, tá? Diluir ele, porque tá muito concentrado. Você pode sair de um problema e causar outro. Não tem o que fazer, é uma escolha. Aí é isso. Tá? Pessoal, muito bom estar com vocês aqui, um prazer enorme. Quarta-feira, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui com o Diogo, fazendo uma live sobre bonsais, muito legal, fiquei super curiosa sobre isso, tá? E se essa live te ajudou, comenta depois pra mim, coloca pra mim se foi legal, se ficou alguma dúvida, tá joia? Um forte abraço, um beijo, uma boa semana para cada um de vocês, tchau!